Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa do segundo ano do ensino médio, tá? Há algumas semanas vocês devem lembrar que vocês tiveram acesso a essa atividade de literatura com 5 questõezinhas que colocavam em evidência os assuntos que foram vistos recentemente, que foi a literatura da era medieval, né? Então, as primeiras escolas literárias que nós estudamos é trovadorismo, humanismo e classicismo. E aí hoje nós vamos rapidamente fazer a correção dessa atividade, tá? Então, vamos lá. A primeira questão, nós temos uma pequena estrofe de um poema e ela diz o seguinte: fez-se do amigo próximo o distante, fez-se da vida uma aventura errante, de repente, não mais que de repente. E aí, a primeira questão que nós temos aí pede o seguinte: tomemos a palavra amigo. Embora essa questão seja muito fácil para quem tem um mínimo de conhecimento da literatura medieval, ela já foi questão de vestibular, tá? Então, fiquem atentos aí. Todos conhecem o sentido com que esta forma linguística é usualmente empregada no falar atual. Contudo, na Idade Média, como se observa nas cantigas medievais, quando ele fala de cantigas medievais, é uma referência às cantigas trovadorescas, as cantigas do trovadorismo. A palavra amigo significou, e aí nós vimos em sala de aula que na época do trovadorismo, a palavra amigo, ela tinha um sentido, né, uma semântica diferente da que tem hoje, né? Hoje nós usamos normalmente a palavra amigo representando colega, companheiro, uma pessoa que é acolhedora, que é simpática, que está conosco para o que der e vier. Porém, na época trovadoresca, né, na época da Idade Média, a palavra amigo, ela significava a palavra namorado, tá? Então, a nossa resposta para a primeira questão seria, então, letra C, amigo. Inclusive, a gente tem no trovadorismo a cantiga de amigo, né, que era justamente a cantiga que era feita por um eu lírico feminino, era uma voz feminina, né, uma voz literária feminina, lamentando a ausência do seu amado, do seu noivo, do seu namorado, do seu amigo. Todas essas palavras aí sendo sinônimas para a época, tá? Então, primeira questão, resposta letra C. Vamos para a segunda questão. Na segunda questão, nós temos também um textinho, e aí vamos lê-lo. Ai, dona feia, tem fé, né? Que seria, para o que é no nosso português hoje, a palavra feia. Então, ai, dona feia, foste vos queixar, porque vos nunca louvei meu trobar. Mas, ora, quero fazer um cantar, em que vos loarei todavia, e vedes como vos quero loar, dona feia, velha e sandia. Vocês tiveram tempo para fazer essa questão e não é uma questão para nota, e mesmo nas questões para nota vocês estão com liberdade para fazer consulta, e aí vocês podiam consultar o vocabulário para tentar entender o que esse texto fala, tá? Nós temos aí: ai, dona feia, foste vos queixar, né? Foste vos reclamar, porque vos nunca louvei meu trovar, porque eu nunca usei meu cantar, meu trobar, que seria cantar, trova, para louvá-la, né? Mas, ora, agora, quero fazer um cantar, em que vos louvarei toda a vida, e vedes como eu quero louvar, né? Como eu quero cantar a senhora. Dona feia, velha e sandia, que significa louca. Então, seria a tradução aí para essa cantiga. A questão, que é a questão de número 2, ela pede o seguinte: assinale a informação correta a respeito do trecho de João Garcia de Guilhade, que é o trovador que fez essa cantiga aí, tá? Então, a resposta para essa questão seria a letra A. Essa cantiga é uma cantiga satírica. Vocês lembram, devem lembrar pelo menos, que
quando nós vimos as cantigas do trovadorismo, nós vimos que existem 4 cantigas divididas em 2 blocos. Nós temos as cantigas líricas, que são aquelas cantigas de amor e de amigo. A de amigo a gente viu na questão anterior, que é um eu lírico feminino cantando a saudade que tem do amado, do noivo, do namorado, do amigo. A cantiga de amor, que é a outra cantiga lírica, que é uma cantiga em que a gente tem um eu lírico masculino, né, uma voz masculina que sofre por um amor não correspondido ou por um amor impossível, quando, por exemplo, o homem era apaixonado por uma mulher casada. E nós temos as cantigas satíricas, que também são 2 e que ambas fazem críticas, tá? Porém, nós temos a cantiga satírica de maldizer, que é aquela cantiga que faz a crítica mais direta, inclusive com palavrões, né, palavras de baixo calão, e a cantiga de escárnio, que é aquela que faz uma crítica mais indireta, mais leve, sem mencionar nomes, sem palavrões, etc, tá? E aqui a gente tem claramente uma cantiga satírica, né? Tá fazendo crítica, a mulher foi reclamar que o trovador nunca tinha feito uma cantiga para ela, e aí ele se propõe a fazer uma cantiga de modo irônico e a chama de feia, de velha, de louca, tá? Então nós temos uma cantiga satírica. Não foi o primeiro documento escrito em língua portuguesa, então não é resposta, claro. Trata-se de cantiga de amigo, a gente já sabe que não é. Foi escrito durante o humanismo, também não, a gente está falando aqui de trovadorismo. E faz parte do Alto da Feira, também não, porque é uma cantiga, tá? Então, segunda questão, alternativa letra A. Vamos lá, terceira questão. Aí a gente já mudou de escola literária, tá? Nós temos aí um texto que é típico do humanismo, que foi a segunda escola que nós estudamos, do autor Gil Vicente, que é o autor mais conhecido, né, da época do humanismo. Ele ficou muito conhecido no humanismo português por popularizar o teatro, né, fazer com que o teatro chegasse às pessoas de todas as classes sociais. E aí a gente tem um trechinho de um texto do Gil Vicente, né? Um texto chamado Vicentino. Quando vocês ouvirem a expressão de texto vicentino, é texto de Gil Vicente, ou texto com as características do Gil Vicente, a depender do contexto aí da questão. Então vamos lá, isso é um diálogo entre alguns personagens, né? Era típico da escrita do Gil Vicente, que era a escrita do texto dramático, é aquele texto que é para ser encenado, tá? Então vamos lá, todo mundo. Folgo muito de enganar, e mentir nasceu comigo. Ninguém, eu sempre verdade digo, sem nunca me desviar. Beelzebu para Dinato. Aí são outros personagens que vão interagir. Beelzebu, ora, escreve lá, compadre, não sejas tu preguiçoso. Dinato, quê? Beelzebu, que todo mundo é mentiroso e ninguém diz a verdade. Esse texto, ele é um texto bem maior, tá? Essa questão, inclusive, é outra questão muito fácil, né? Muito simples, era só ter atenção, né? Não precisava entender exatamente tudo do texto, mas o texto em si, o texto todo, ele está fazendo uma brincadeira, né? Com um jogo de linguagens, com as expressões todo mundo e ninguém, né? Todo mundo mente, ninguém diz a verdade, e é inclusive muito atual, né? A gente vive num mundo que é muito permeado por mentiras e por verdades, e por vezes nós não sabemos quem mente e quem diz a verdade, tá? Então é um texto aí baseado em muita ironia, e apesar de ser um texto bem antigo, ele é ainda muito atual. Então vamos para a questão. A questão pergunta o seguinte: o texto afirma que todo mundo é mentiroso, ninguém é mentiroso, todo mundo diz a verdade, ninguém diz a verdade, todo mundo é mentiroso. Se a gente vai fazer a interpretação do texto, a gente tem aqui que o personagem, todo mundo, nós usamos normalmente essa expressão para
nos referirmos à maioria das pessoas. Então, todo mundo mente alguma vez na vida, quer dizer, todas as pessoas, tá? Aqui, ao contrário do nosso uso normal, a expressão todo mundo, ela representa uma personagem. Então, o todo mundo, personagem, já se identifica como enganador, né? Quando ele diz folgo muito, quer dizer, gosto, né? Tenho prazer, folgo muito de enganar e mentir nasceu comigo. Enquanto que o personagem, ninguém aí não representa pessoa alguma, mas é uma persona, uma personagem. Diz, eu sempre verdade digo, sem nunca me desviar. E no final, o Beelzebub ainda conclui, né, que todo o mundo, personagem, é mentiroso e ninguém diz a verdade. A pegadinha da questão é que a gente tem as expressões todo o mundo e ninguém, ora aparecendo com as iniciais minúsculas, como na letra A e na letra D, ora aparecendo com as iniciais maiúsculas, como na letra B, D e... aliás, as iniciais maiúsculas, né, na letra B, C e E. Então, a gente já sabe que todo mundo é o personagem mentiroso. E aí, eu preciso marcar o todo mundo com as iniciais maiúsculas, porque não estou me referindo de maneira genérica, mas estou me referindo ao personagem que se chama todo o mundo. Logo, a nossa resposta vai ser a letra E. Todo o mundo é mentiroso, tá? Então, é uma pegadinha aí. Quem tivesse um mínimozinho de atenção conseguiria matar essa charada, tá? Vamos lá. Quarta questão. Sobre o classicismo, que já é a outra escola que nós vimos, né, agora já nesse retorno às aulas presenciais, nós temos, sobre o classicismo, é correto afirmar. E aí, a nossa resposta vai ser a letra A. Movimento que faz referência aos modelos clássicos greco-romanos. Então, para quem esteve presente na aula presencial ou ouviu o áudio que foi disponibilizado desse assunto, deve lembrar que eu mencionei muito frequentemente que esta é a principal característica do classicismo. E é importante vocês não descuidarem disso, porque a gente vai falar sobre o classicismo ainda, quando estivermos estudando literatura brasileira. Breve, tá? Então, a gente tem aqui essa como sendo a principal característica do classicismo. É um movimento cuja característica principal é fazer referência ou homenagear ou citar frequentemente os modelos clássicos greco-romanos. Então, sempre, de alguma maneira, no classicismo, a gente vai ter a referência às culturas greco-romanas ou greco-latinas, tá? Seja no tipo de poema que se escolhe fazer, como o poema soneto, que é um poema de origem grega, seja no uso das palavras específicas de origem grega ou de origem latina, seja no uso de personagens da mitologia greco-romana. Então, de alguma forma, eles vão estar sempre tentando fazer referência a essa cultura greco-romana, sendo essa a principal característica do classicismo, tá? Presença de poemas com versos livres e brancos, isso tá errado. Versos livres e brancos são versos que não tem rima, não tem a mesma métrica, que são coisas que a gente ainda vai ver na próxima aula que vocês estarão recebendo. Memorial de Aires é um exemplo de romance classicista. Na verdade, Memorial de Aires é um romance, sim, tá correto. Porém, ele não é um romance classicista, tá? Ele é um romance do escritor brasileiro Machado de Assis, sobre o qual a gente ainda vai falar muito esse ano. Possui uma linguagem informal com uso de regionalismos. Não, nós não temos informalidade no classicismo, muito pelo contrário, os poemas são muito formais, às vezes até difíceis de compreender, como a gente vai ver na próxima questão. E momento que surge no século V na Europa, também não, tá? O classicismo tá ali por volta do século XV, século XVI, então tá bem perdido no tempo
alternativa aí, tá? Então, quarto quesito, letra A é a nossa resposta correta. Aí vamos para o quinto quesito. No quinto quesito, a gente tem um poema classicista do Luiz Vaz de Camões e depois nós temos um quadro e aí a questão pede para a gente relacionar um com o outro, tá? Então, vamos fazer a leitura do poema do Luiz Vaz de Camões. Leda serenidade e deleitosa, que representa em terra um paraíso. Entre rubis e perlas doce riso, debaixo de ouro e neve cor-de-rosa. Presença moderada e graciosa, onde ensinando estão despejo e siso, que se pode por arte e por aviso, como por natureza ser fermosa. Fala de quem a morte e a vida pende, rara, suave. Enfim, senhora vossa, repouso nela alegre e comedido. Estas as armas são com que me rende e me cativa amor, mas não que possa despojar-me da glória de rendido. Então, vamos tentar compreender rapidamente, porque não é o foco da nossa questão, entender detalhadamente esse poema, nós vamos tentar entendê-lo, ao menos superficialmente, tá? Leda significa alegre, né? Então, alegre, serenidade deleitosa, né? Que se tem prazer, que representa em terra um paraíso, entre rubis e perlas, perlas seriam pérolas, doce riso. Então, se é riso, tá falando de uma pessoa, tá? Debaixo de ouro e neve cor-de-rosa. Então, a gente vai ver depois, quando ele usa a expressão senhora, que ele tá falando de uma mulher, né? E aí ele está descrevendo essa mulher com uma alegria prazerosa, com alegre e prazerosa serenidade, que representa um paraíso. Então ela é tão maravilhosa que representa um paraíso, que o seu sorriso é como se fossem rubis e pérolas, quer dizer, pedras preciosas, debaixo de ouro e neve cor-de-rosa, né? Uma referência à pele alva dessa mulher, né? Dessa personagem. Presença moderada e graciosa, onde ensinando estão despejo e siso. Siso é juízo, né? Então a presença dela é moderada e graciosa, né? Bonita, mas com cuidado, né? Com equilíbrio. E ela tem muito ensinamento, né? Tem muita inteligência. Estão despejo e siso, né? Siso é juízo. Que se pode por arte e por aviso, como por natureza ser fermosa, que seria ser formosa, ser bonita. Quer dizer, ele continua elogiando essa mulher, né? Ela é perfeita, como um paraíso, ela é rara como pedras preciosas, ela é inteligente, ela tem juízo, ela pode ter ensinamentos vários, então é a perfeição. Fala de quem a morte e a vida pende, rara, suave, enfim, senhora vossa, repouso nela, alegre e comedido. Então, ele se coloca aqui como que a vida dela é o que mais importa para ele, né? Fala de quem a morte e a vida pende, ou seja, a sua morte e a sua vida me afetam, né? Afetam a mim. E depois ele conclui: estas são as armas com que me rende e me cativa amor. Quer dizer, aqui a gente conclui que ele é apaixonado e as armas que ela usou para fazer com que ele se apaixonasse são essas armas da perfeição, da serenidade, da beleza, de ser bela e rara como pedras preciosas, etc. E aí depois ele diz: mas não que posso despojar-me da glória de rendido, ou seja, ele não pode se render a isso, né? Ele é completamente refém de tudo que ela representa para ele. Quer dizer, em palavras simples, né, trocando em miúdos aí o que o Camões ele quis passar para o leitor, ele é completamente apaixonado por uma mulher que ele enxerga com perfeição. Ele não vê sequer um defeito nela, tá? E aí, depois do poema, nós temos esse quadro, que é um quadro renascentista, né? O Renascimento aconteceu paralelo ao classicismo, sendo que o classicismo ele está lá na literatura, voltado apenas para a literatura, e o Renascimento está para todas as artes. Então, vocês estudam o Renascimento, por exemplo, na matéria de artes,
ao passo que o classicismo vocês estudam na matéria de português em literatura. Esse quadro é do pintor Rafael Sanzio, se chama A Mulher com o Unicórnio, tá? E aí a gente vê também o retrato aqui de uma mulher muito bela, né? De uma mulher que ele tenta ao menos retratá-la com perfeição, né? A gente vê uma mulher alva, né, loira. E aí, depois de observados o poema e o quadro, vamos para a questão, tá? Na questão, nós temos aqui: a pintura e o poema, embora sendo produtos de duas linguagens artísticas diferentes, os dois são artes, né? Como a gente já viu, o poema faz parte da literatura, a literatura é uma manifestação artística e a pintura outra. Então, embora sendo produto de duas linguagens artísticas diferentes, participam do mesmo contexto social e cultural de produção pelo fato de ambos, letra A, apresentarem um retrato realista evidenciado pelo unicórnio presente na pintura e pelos adjetivos usados no poema. Errado, né? Tá falso. Na verdade, nós temos aí a mulher representada tanto na pintura quanto no poema de maneira idealizada. A gente ainda vai falar muito em literatura sobre esse termo, idealização. O que é idealização? É você retratar algo ou alguém de maneira perfeita, sem levar em consideração os defeitos que a pessoa apresenta. É mais ou menos algo que acontece quando a gente está apaixonado. Quando a gente está apaixonado, a gente não consegue ver o defeito do outro. A gente vê, ela é o mais bonito, ou ela é a mais linda, são lindos, maravilhosos. A gente não consegue enxergar um defeito. Então, isso é olhar o outro, ou olhar o amor de maneira idealizada. É o que acontece no poema e no quadro, e aí a letra A está errada. Letra B. Pelo fato de ambos valorizarem o excesso de enfeites na apresentação pessoal e na variação de atitudes da mulher, evidenciadas pelos adjetivos do poema. Não, né? Não se fala, nem no quadro, nem no poema, a gente tem referência a enfeites em excesso. Então, tá errado isso aí. Letra C. Pelo fato de ambos apresentarem um retrato ideal da mulher, marcado pela sobriedade e o equilíbrio, evidenciados pela postura, expressão e vestimenta da moça e os adjetivos usados no poema. Aí sim a nossa resposta correta. No quadro nós temos a mulher, né, como ele diz aqui, ó, marcado pela sobriedade e o equilíbrio, evidenciados pela postura, expressão e vestimenta da moça. Então, a gente percebe isso aqui no quadro. E os adjetivos usados no poema, que reforçam que ela é uma pessoa ajuizada, que ela é uma pessoa de bom senso, que ela é rara e bela como rubis e como pérolas, que ela é perfeita como paraíso. Então, tá correta aí a letra C, é a nossa resposta. A letra D fala sobre desprezar o conceito medieval da idealização da mulher, é o contrário disso. E a letra E fala apresentarem um retrato ideal de mulher, marcado pela emotividade e o conflito interior. A gente nem tem traços de emotividade, nem no quadro, nem no poema. Tampouco a gente tem conflito interior. Né? Nem dá para perceber nada de conflito, nem no poema, que mostra a mulher perfeita, nem no quadro, que mostra a mulher equilibrada, serena, tranquila, tá? Então, realmente só poderia ser a resposta letra C. E aí, com isso, a gente encerra essa nossa revisão dessas primeiras escolas literárias que nós estudamos, né? Assunto ainda do primeiro ano, acho que a gente só pôde ver agora. E lembrem-se, né? Eventualmente, quando estivermos estudando literatura, nós vamos ouvir falar nessas questões do trovadorismo, com as cantigas, do humanismo, com o teatro vicentino, dentre outras coisas, e principalmente com o classicismo, que a gente tem aí a questão
da frequente referência à cultura greco-romana, né? A presença dos sonetos, né? Faltou eu dizer isso para vocês. Aqui nós temos um soneto, porque nós temos um poema feito por 2 estrofes, cada uma de 4 versos, que a gente chama de quarteto ou quadra, e as 2 últimas estrofes, cada uma com 3 versos, que a gente vai chamar de tercetos. O soneto é típico do classicismo, né? Praticamente todos os textos classicistas, todos os poemas classicistas são do tipo soneto, e ainda vamos falar muito no Luís Vaz de Camões, tá? Inclusive porque o Luís Vaz de Camões ele é muito famoso pelos poemas, dos quais a gente já leu um e vamos ouvir falar em outros, mas ele é muito famoso também pelo seu texto épico, pelo seu poema épico, que se chama Os Lusíadas, tá? E que vai ser retomado quando a gente estiver estudando literatura brasileira. Ok, pessoal, então espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham tido um bom índice de aproveitamento, porque em breve a gente vai ter atividade para nota, e aí desta vez com trovadorismo, humanismo, classicismo e as escolas literárias de literatura brasileira que nós já estamos vendo, né? Quinhentismo e barroco, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e até a próxima. Bye, bye. Tchau, tchau para vocês.